Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Luiz do site leifeeducação.com.br e hoje nós vamos aprender a utilizar a formatação condicional e algumas de suas aplicações para facilitar o seu dia a dia de forma visual. Mas antes da gente partir para o conteúdo, deixa eu pedir um favor para vocês. Deixa seu like e se inscreva aí no canal para ajudar o nosso trabalho. Eu já estou aqui com a nossa tabela, que a gente vai utilizar de exemplo, é a mesma aí dos vídeos passados, que vai estar lá também no nosso site para download. E é bem simples o que a gente vai fazer aqui. Eu vou fazer uma explicação através em cima da coluna G de valor de faturamento. E qual é o passo para a gente utilizar a formatação condicional? Eu vou selecionar a coluna G inteira. Como eu faço essa seleção? Quando eu vim aqui na coluna G, vai aparecer essa setinha preta aqui para indicando para baixo. Isso quer dizer que vai selecionar a coluna inteira e a gente clica nela dessa forma. O próximo passo que a gente vai fazer aqui é vir aqui na página inicial, formatação condicional e vamos aplicar a nova regra. E vai abrir essa janela. Essa janela aqui tem diversas ferramentas de formatação condicional que você pode aplicar nos seus relatórios. Conforme a gente for avançando aqui no canal, eu vou trazendo outras formatações que vocês podem utilizar nos seus relatórios. Mas a primeira que a gente vai utilizar aqui, formatar apenas células que contenham. E como a gente vai começar a nossa formatação? A gente vai abrir aqui, formatar apenas células com valor da célula e vamos colocar o valor maior do que. E eu vou fazer qual análise aqui, tá? Eu vou selecionar os valores que são maior do que 2.500. Isso eu estou fazendo através de que seleção, qual é a ideia que eu quero mostrar aqui. Eu quero mostrar que os valores acima de 2.500 foram bem de vendas. Então, eu vou formatar isso no preenchimento aqui em cima, que vai abrir uma próxima janela, Convert. Eu também posso fazer algumas outras alterações aqui dentro dessa seleção que vai ser pintada. Posso mudar a borda, posso mudar a fonte, eu posso fazer alguma formatação especial também que eu quiser fazer aqui. Mas por enquanto eu só vou utilizar o preenchimento aqui para a gente explicar. Vou dar OK e eu vou dar um OK novamente. O que aconteceu aqui na nossa tabela? Ela já pintou as células que são maiores que 2.500, ok? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer novamente a nova regra e vou em células que contenham e, já vem como padrão preenchido, o valor está entre. Isso quer dizer o quê? Eu vou ter que preencher com dois valores, um valor menor e um valor maior. Então, como a gente está trabalhando dentro lá de um range de 2.500 para cima, então eu vou determinar que o meu valor maior tem que ser até 2.499. E o meu valor menor, eu vou colocar aqui 1.200 como valor menor. Então, o que vai fazer aqui agora, explicando essa regra para vocês? Quando os valores estiverem entre 1.200 a 2.499, a célula vai ser pintada de outra cor. Então, eu vou vir aqui novamente no botão formatar e eu vou selecionar amarelo. Vamos fazer desse padrão aí. Que tá ali, não tá bom, né? Não tá bom, mas também não está ruim. Tá no meio, ele é mediano. E eu vou dar um OK aqui. E a gente já pode enxergar que o Excel já aplicou as regras aqui. E vou de novo aqui em nova regra. E agora a gente vai fazer uma outra regra para valores menor que isso. Então o valor é menor ou igual a. Por que eu não posso utilizar menor do que ou menor alguma outra... porque eu tenho que utilizar menor ou igual a? Porque eu vou colocar o valor aqui que eu quero exatamente que ele venha. Porque se eu colocar menor do que, se eu colocar 999, por exemplo, ele só vai pintar o valor até
998. Ele vai desconsiderar o 999. Então ele tem que ser igual e menor que 999, por exemplo, entendeu? Deixa eu explicar aqui para vocês. A gente determinou lá na regra passada que o valor é 1.200, que a gente pode enxergar aqui na nossa coluna G, que tem um valor de 1.200 que está pintado. Se eu colocar 1.200 aqui, vai dar conflito e o Excel não vai saber o que pintar. Ele vai pintar talvez de forma errada ou talvez nem altere a pintura. Então, sabendo disso, eu tenho que colocar 1.199. Aí o que vai acontecer aqui dentro do Excel? Ele vai pintar os valores que é igual a 1.199 para baixo, ok? Então vou aqui em formatar e vou pintar de vermelho e vou dar um ok. E a gente já consegue enxergar que já pintou aqui tudo das suas devidas cores. 2.500 não foi pintado, vamos conferir aqui se isso até é bom acontecer, que a gente consegue prestar aqui uns possíveis erros. Para a gente verificar se a regra foi feita corretamente ou não, a gente vem em formatação condicional, gerenciar regras. Então a gente olha aqui a regra aqui já formatada pela cor, né, que a gente está enxergando. Vou abrir ela e ela está falando tem que ser maior do que 2.500. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco? Se eu colocar maior do que, ele só vai considerar isso a partir de 2.501, porque é maior de 2.500. 2.500 exato, ele não pinta. Foi isso que aconteceu aqui. E, e eu vou corrigir aqui para vocês. Então eu vou ter que colocar é maior ou igual a 2.500 para poder pintar de forma correta. E vou dar um OK e aplicar. E foi feita a formatação aqui bonitinha. E eu vou dar um OK. Então, visualmente falando, ficou aqui um carnaval, né, pessoal? Mas, dependendo do relatório que você estiver fazendo, essas cores aqui vai te ajudar, vai ser um relatório muito mais visual para o seu dia a dia de trabalho. Então, batendo aqui o olho, você já consegue perceber que teve algumas vendas foram muito boas, outras medianas e, obviamente, ruim, né? Então, aqui está bem assim, visualmente falando, uma analítica aqui que não dá para concluir muita coisa, que aparentemente parece bem equilibrado, né? Então a gente consegue ver isso aqui dessa forma. Como eu falei, dependendo do seu usual no seu dia a dia, isso aqui poderia indicar uma discrepância, por exemplo, para um resultado muito ruim ou para resultado muito bom. Se for muito bom, maravilha, né? Que continue assim. Isso só pode ser utilizado para valores? Não, não precisa ser utilizado só para valores. Pode ser utilizado para texto também. Eu vou vir aqui aplicar agora uma condição na coluna B. Aqui que a gente vai fazer o seguinte. Eu vou aplicar uma nova regra. Vou colocar aqui em valores que contenham. E eu vou colocar valor da célula igual a. Então isso aqui quer dizer o quê? Que vai fazer uma formatação apenas se a célula for exatamente igual ao valor que eu vou colocar. Então vamos imaginar que eu tenho, por exemplo, na coluna B, que é a coluna de UF, se eu tivesse São Paulo escrito por extenso ou apenas a sigla São Paulo, se tivesse essas duas nomenclaturas. Se tivesse essas duas nomenclaturas e eu colocasse apenas SP, essa formatação vai apenas pintar SP, não vai pintar São Paulo, mesmo sendo a mesma lógica, porque não é igual a SP. Basicamente isso, tem que ser exatamente igual. Então eu vou formatar aqui a condição, eu vou colocar um azul para poder diferenciar lá da coluna G. E eu vou dar um OK. Então, fazendo isso, já aplicou a cor azul apenas aos valores de São Paulo. Então, já consigo ver aqui os estados de São Paulo pintado aqui para saber quais foram as vendas. Essas cores também te ajudam, pessoal. Essa formatação condicional ajuda a fazer alguns tipos de análises aqui dentro da tabela. Por exemplo, aqui agora, se eu vim aqui no filtro, nesse filtro aqui que a gente coloca através
da opção aqui, ó, classificar e filtrar. Vou tirar meu filtro aqui, tirei. E vim classificar e filtrar. E apertar o filtro novamente, habilita esse quadradinho aqui que a gente vai utilizar. E depois a gente pode vir aqui em filtro por cor. O Excel ele já reconhece que tem cores. Ele consegue fazer o filtro através dessas cores. Então, por exemplo, o azul. Eu sei que azul é São Paulo. Então vamos fazer um filtro aqui apenas com o azul. Então ele já trouxe todos os resultados para São Paulo e a gente consegue ver aqui que em São Paulo dá para fazer uma análise um pouco diferente, que a gente percebe que tem mais cores vermelho e verde do que amarelo. Então São Paulo ali está equilibrado entre verde e amarelo aí nas suas vendas. Então, para eu retirar esse filtro, eu posso vir aqui no quadradinho de novo e limpar o filtro de UF. E vai voltar à formatação que estava anteriormente. Isso também funciona aqui para a nossa coluna de valores, filtrar por cor. Aqui já aparecem as 3 cores que a gente selecionou. Então, se eu filtrar apenas verde, vai vir apenas os valores que foram em verde, né, que são valores bons. Se eu selecionar o amarelo, vai vir apenas amarelo. E vermelho, obviamente, vai aparecer aqui tudo que é de vermelho, que a gente classificou. E para remover os filtros, a mesma coisa, limpar filtro D. Belezinha, pessoal? Esse aqui é uma análise que a gente pode fazer, uma formatação condicional simples, inicial, que vai te servir aí para o seu dia a dia de trabalho. Se você gostou, deixa seu comentário, curte o vídeo aí para saber que esse é o caminho certo que eu tenho que seguir no ensinamento para vocês. E se a gente deveria ver mais opções de formatação condicional dentro do Excel aqui, porque tem muitas opções que podem ser trabalhadas e divertidas aqui, que podem agregar bastante valor aí para vocês. Belezinha? Muito obrigado, até mais e valeu!